melhor que eu fiz esse ano também, né? Está nascendo aí, irmãos, vai estar pronto para o final de fevereiro, para março, o nosso livro de Timóteo, parte 2, né? E eu finalizei ele agora, indo lá agora, conheci a igreja de Éfeso na íntegra, e quando eu conheci lá, vi tudo, a cidade toda de Éfeso, a grande Éfeso, mencionada na Bíblia. Nossa, meus olhos se abriram para muitas coisas, e é sempre bom ouvir pensamento diferente, pessoas com a cultura, que residem no lugar, o lugar tem história, a história deve ser respeitada, ok? Então agora você vai conhecer um pouquinho mais da nossa próxima igreja, que é a igreja de Sardes. Repete comigo, Sardes. Então que você possa tomar nota aí, tá legal? Esse retrato que está aí, sou eu ainda um pouco careca, cabelo crescendo, ok? É lá na igreja de Sardes, é uma parte do sítio arqueológico de Sardes, tá legal? Era uma das mais pequenas, ou menores que nós fomos, menores que nós fomos lá, porém eu quero trazer esse contexto para que você entenda. Fala, a cidade era só isso? Não, vou trazer um contexto que você vai entender muito aqui sobre essa próxima igreja de Sardes aqui. Vamos lá, ela se localiza para a gente em Apocalipse capítulo 3, do verso 1, tratamos 5 igrejas, ou 4, foi 4 igrejas no capítulo 2, né? Essa é a nossa 5ª igreja, ok? Temos mais 2 aí antes de terminar o ano, e Deus nos dê essa graça. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, agora não mais 2, o verso de número 1 ao 6, posso ler com vocês? Sim ou não? Sim ou não? Não ou sim? Vamos lá, escreva essa carta ao anjo da igreja que está em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz, você tem fama que está vivo, mas está morto. Nossa, vai ser dolorido hoje, hein? Você tem fama que está vivo, mas está morto. Desperta, fortalece o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem os meus requisitos do meu Deus. Lembre-se do que ouviu e acreditou lá no princípio, quando você se converteu. Agarre a isso firmemente, arrependa-se, senão virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns de Sardes, no entanto, que não mancharam as suas roupas com o mal. Eles andarão vestidos comigo de roupas brancas, pois são dignos da mesma. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida. E confirmarei diante do meu Pai que está do céu, os seus anjos, que ele me pertence. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero, sem ser enfadonho com vocês, mas quero reforçar essa leitura agora, fazendo também menção que vocês leiam juntamente comigo, para que a gente mentalize, grave tudo aquilo que nós iremos ler agora, e jamais esquecemos aqui desses 6 versículos que vai trazer um contexto muito maior do que a gente possa imaginar aí. Que nossos olhos, ouvidos e coração estejam abertos, para que Deus possa falar veemente em todo o nosso sentido. Posso ler? Eu começo, vocês vão para o 2, eu faço 1 e você faz 2, a gente troca sempre assim. Começo eu. Escreve essa carta ao anjo da igreja que está em Reobote. Essa é a mensagem daquele que tem o Espírito de Deus e as 7 estrelas. Eu sei do que vocês fazem, sei de tudo, e sei também da fama que vocês têm, a fama de estarem vivos, mas na verdade vocês estão mortos. Gente, posso pedir que vocês possam ler de novo, porque vocês foram muito místico aí, bem parecia até uma reza, né? Vamos lá, todo mundo junto no 2. Desperta. Agora sim. Ótimo. Lembre-se do que você acreditou lá no princípio, lá no início de sua conversão. O que fez você se entregar para Jesus, o que fez você se batizar, o que fez você se apaixonar por Jesus, o primeiro contato, chamado também na igreja de Éfeso, as primeiras obras, ou o primeiro amor, né? Da forma que te apresentaram Jesus, na inocência e na pureza que você tinha. Lembre-se disso, na verdade, esse é o parâmetro para você nunca se perder. Lembre-se do que você acreditou no princípio, agarre-se a isso com firmeza.
Arrependa-se, se não despertar, verei a você de forma súbita, repentina, como um ladrão que não avisa. O vitorioso será vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome também no livro da vida, e confirmarei diante do meu Pai e dos anjos que ele é meu, minha propriedade, que eles me pertencem. Nossa, dá uma salva de palmas ao Senhor por essa palavra, meu Deus do céu. Bom, em poucos versículos, já deu para perceber, até quem está iniciando na fé agora, qual é a tônica dessa igreja. A tônica dessa igreja era uma igreja que tinha uma fama. O que é fama? Aparência. Nós sabemos muito bem o que é isso. Conhecemos a palavra na sua íntegra, chamada sepulcro caiado. Bonito por fora, maquiado, mas envelhecido por dentro, empobrecido por dentro, apodrecido por dentro, né? E hoje, no mundo de hoje, onde você bota uma maquiagem para esconder a tristeza de alma, é mais fácil ainda. Onde você vende uma imagem daquilo que você não é, né? Onde as pessoas pintam a fachada da casa, mas só o muro que é bonito e a casa não é essa coisa toda. Onde as pessoas, na verdade, vivem da aparência, vende uma imagem, mas na verdade por dentro, quando você tem um tempo de conhecê-las, você sabe que na verdade não é isso tudo. E a igreja de Sardes, ela se encontra justamente nisso. Uma igreja em que somente no Espírito, João na ilha de Pátimo recebe essa revelação para que exorte a todas as igrejas, já foram 4, agora a 5ª igreja, agora por nome de Sardes, dizendo assim: olha, eu sei como é que vocês estão. Quando ele diz fama, irmãos, ninguém ali no meio deles, na sociedade, quando eu quero dizer igreja, a igreja estava no bairro, tá? A igreja estava no bairro de Sardes, a cidade, e ela estava no meio da comunidade como um todo. O templo estava ali, tá? A sinagoga estava ali, mas a cidade funcionava com seus comércios, né? Com a moradia das pessoas, com os seus afazeres diários. Só que ele julga a cidade toda e a igreja principal por não cumprir o papel dela. Então vocês me oferecem uma fama de que vocês estão vivos, mas na verdade vocês estão mortos. E ele diz ainda um alerta muito grande, exortando para fortalecer o pouco que resta. Ou seja, ainda dá para recuperar. Diga para quem está do seu lado: não é o fim. Dá para recuperar. Infelizmente, existem alguns times de futebol que tentam recuperar nas últimas 3 rodadas, né? Existe gente sim que decide estudar também, né? No final tem o meio do ano todo, os trimestres, 1º, 2º, 3º, mas decide recuperar aquilo que deveria ter feito lá no 1º trimestre, lá no último trimestre. Aí existem pessoas que vão estudar, existem alguns que já estão de férias e outros que vão estudar nas férias porque não se dedicaram em tempo oportuno. Existem também pessoas de forma espiritual, falando agora de arrebatamento, que decidirão queimar quando Jesus voltar, porque vai ver que a realidade do arrebatamento é uma realidade para antecipar, não tardia. Então existem pessoas que irão decidir se santificar quando a igreja subir, quando Jesus voltar, e eu quero chamar a atenção para vocês sobre isso. Dá tempo de você se recuperar, dá tempo de você ir na primeira leva, dá tempo de você participar do arrebatamento. Então não deixe para amanhã o que tem que ser agora. O que é prioridade precisa ser colocado em pauta. E hoje é manhã dessa igreja de Sardes para nós. Fama do que está vivo, uma igreja que tinha somente nome. Já viu umas instituições que só vivem de nome? Por exemplo, eu conheço uma instituição até religiosa, de uma igreja centenária, que eu tenho muitos amigos lá. Essa igreja está falida, ela tem processos trabalhistas, mas de muita gente. O que ela deve é maior do que todo o patrimônio. Se ela vender tudo que ela tem, ela não paga o tamanho de processo que ela tem. Então é uma empresa, uma igreja, pode ser também, que vive de fachada, né? Vive de fachada, tem nome de que está vivo, mas está morto. Tipo assim, Vasco. Não? Tá certo, vamos lá. Então, vive de fachada. O que é viver de fachada? É quando, na verdade, a imagem não é o conteúdo. Já viu aquela coisa da embalagem bonita, mas o produto é ruim? É a igreja de Sardes. São os irmãos de Sardes. Eles mostram, e para dizer que eles mostram, quando o texto diz que eles têm fama, eles fazem essa fama sair deles, né? Então, dá-se a entender que eles dizem, eles fazem questão de apresentar algo que eles não são.
e de mostrar algo que eles não têm. É aquela pessoa que ganha pouco, mas vive sustentando alguma coisa em que não pode, para impressionar a quem não conhece, gastando dinheiro que não tem. Vou voltar à frase antiga. Vai no shopping, para comprar o que não precisa, para impressionar a quem não conhece, gastando dinheiro que não tem. Dá para você repetir isso aí? Não? Não, né? Senão você vai se encontrar na frase, né? Diga assim: são aquelas pessoas que vão no shopping, gastam o que não tem, para mostrar a quem não conhece, com o dinheiro que não tem. Entendeu? É a fama. São pessoas que têm uma prioridade de uma vida, de uma casa, de algo que é emergencial, mas ainda opta em comprar o iPhone 17. Fama. Porque o amigo tem, porque o outro tem, eu preciso, não posso me rebaixar. Então vivem para mostrar uma falsa imagem, chamada de aparência. Então essa igreja, ela é divertida pela sua parte espiritual, porque ela oferece uma espiritualidade, oferece na verdade algo em que ela não tem, mas ninguém em Sardes percebeu. Por quê? Porque todos eles viviam da mesma aparência. Ou seja, alguém poderia notar e ser diferente, mas não, ficaram um com o outro. O outro também é assim, eu também vou ser. O outro também é falso, eu também vou ser. O outro também mostra uma falsa aparência, eu também vou mostrar. Só que João, ele não foi dizimado como os apóstolos que morreram, ele foi guardado lá na ilha de Patmos para ter todas as revelações. Deus falou assim: não vou levar João sem antes ele despertar a minha igreja. E aí ele manda essas cartas para essa igreja, para que a igreja seja avivada. E ele diz: desperta o pouco que tem. Então tem um pouco ainda. Por que tem um pouco? Se não tivesse, nem aqui você estaria. Ninguém vem para cá, carro não anda sem combustível. Pode estar na reserva, mas ele funciona. Verdade ou mentira, irmãos? Está na reserva, mas funciona. Então o que te trouxe aqui? O pouco que resta. Agora o que você vai fazer com esse pouco que resta? Desperta. Tem alguém comigo nessa manhã, não? O que você vai fazer com esse pouco que resta? Diga: desperta. Senão, meu irmão, o ladrão não avisa a hora que ele vem. O ladrão vai te pegar desprevenido. Então a igreja de Sardes agora, para você entender, ela se habituava num lugar muito elevado. Esse lugar que eu mostrei aqui, Arthur, na imagem, é o sítio arqueológico que sobrou dela. Somente esse espaço aqui, mais um pouco afora, com um monte de pedras lá ainda sendo escavado. Mas na verdade, essa igreja, ela habitava nas montanhas. E essa é a virtude dessa igreja. Ela habitava nas montanhas, a cidade toda. Então, por si só, se você habita na montanha, você já tem uma fortaleza, porque é muita discrepância de quem está embaixo de ser um alvo, de quem está em cima ser protegido. Por exemplo, eles habitavam na montanha, a cidade toda. Deixa a imagem, Arthur. Habitavam lá em cima, na cidade toda, tanto a igreja quanto a cidade toda. Criaram-se um muro ao redor desse lugar mais alto, chamado colina, e eles se vangloriavam, dizendo assim: não, aqui ninguém nunca vai invadir a gente. Então viveram nesse mundo, nessa caixinha deles, se isolando, achando que não precisa de ninguém. Então criaram um muro, só que os alicerces que eles criaram precisam de manutenção. Então eles viviam nessas falésias em cima, na cidade elevada, onde os moradores acreditavam que ninguém conseguiria invadir essa cidade. Ninguém conseguiria. Irmão, um cara rico jamais imagina que ele vai ficar pobre. Alguém que está casado jamais imagina que ele pode, se não vigiar, divorciar. Alguém que está bem espiritualmente, por exemplo, alguém que queima, o cara vai para o encontro, é batizado no encontro, né? O cara fala: eu nunca me desvio. Só resta uma semana para saber se aquilo é uma verdade na vida dele. Talvez você esteja aqui e falou assim: eu nunca vou morrer na fé. E hoje está aí, um sepulcro caiado, uma igreja de Sardes, mostrando aparência, mas na verdade é um sepulcro caiado por fora. Você imaginou se encontrar um dia a situação que você está? Você não queria, mas é falta de vigilância, como a igreja de Sardes. Então essa igreja de Sardes vai nos ensinar demais hoje, vai nos dar uma lição hoje. Então eles habitavam num lugar muito alto, e eles jamais imaginavam que poderia ser invadido pelo inimigo. Então eles se vangloriavam, né? Se achavam donos de si. Você sabe que essa síndrome de achar que você nunca faz, que você é maior do que todos, é uma síndrome de Lúcifer, né? O Lúcifer, em Ezequiel 37, Isaías 14, ele diz: eu assentarei o meu trono acima do Deus Altíssimo. Então ele quer ser elevado lá em cima, lá. Ele quer sempre estar lá em cima, e a gente sempre tem que ter um pezinho no chão. Então a posição dessa igreja é uma posição privilegiada. Seus moradores se tornaram o quê? Orgulhosos e arrogantes.
Já viu aquela pessoa agora que se blinda porque ela enriqueceu, porque agora ela está um melhorzinho de vida, né? Agora ela procura uma igreja, agora na verdade a igreja tem que ser em frente à praia para ela. Agora eu tenho que procurar pessoas que falam a minha língua. É o orgulho. E o que tira a gente do jardim é o orgulho. Cuidado, porque Jesus ele venceu no deserto e alguém caiu no jardim. A gente precisa ter muito cuidado ao pedir alguma coisa, porque essa coisa pode mudar o nosso conceito, essa coisa pode mudar o nosso jeito. Títulos nos mudam, recursos nos mudam, bens materiais nos mudam. A gente tem que ter essas coisas, mas não apegar-se a elas. Não é proibido você ter, mas é proibido você fazer um bezerro de ouro delas. Está comigo aí não? Devia estar com quem? Então eles se tornaram autoconfiantes. A cidade está aqui, bem construída, né? Ninguém vai nos atacar. E aí, meu irmão, se isolaram. Agora perderam a sua intimidade, perderam a sua essência. Agora eles vivem apenas de uma aparência e mantêm uma aparência. E o que Deus disse para a gente? Nós nos mantermos sempre vigilantes. Lembra de Coríntios capítulo 10, quem está de pé, vigie para que não caia. Se nós examinarmos aqui sem expormos ninguém, mas pedimos que levantassem as mãos aqui, não vamos fazer isso, tá? Se tem alguém aqui que sabe que está bem pior do que iniciou, seríamos 90%. A nossa tendência de vida é como a nossa genética, né? A gente cresce como neném, desenvolve, chega ao auge da juventude. Eu digo que dos 20 aos 40 é o teu auge, desculpa, tomara que eu não esteja errado no que eu vou falar aqui para não diminuir ninguém, mas dos 20 aos 40 você é o super-homem, você não tem medo de nada. Você corre, você faz, etc e tal, você está com vitalidade, mas depois é o normal, é o curso da vida. Você vai chegando aos 50, aos 60, você vai diminuindo. Você já não faz mais o que você fazia no auge da sua vida. Está entendendo? É a mesma coisa. A mesma coisa, essa nossa natureza já mostra para a gente que nós estamos enfadados a diminuir em algum momento, mas não entregar os pontos. Eu estou dizendo do lado físico. Só que tem um exemplo aqui de alguém que começou com 40 anos, ser chamado para entrar numa terra, governar ela, e ele mostra para a gente um resultado 45 anos depois. Ele falou assim, ó, a minha fé é a mesma. É alguém que tem um parâmetro para a gente. Se está escrito, eu tomo posse. O nome desse camarada é Caleb. Ele diz, a minha fé é a mesma de 45 anos atrás. Eu ainda consigo viajar, eu ainda consigo fazer obra, eu ainda consigo conquistar cidades. Para o seu governo, a cidade ainda que ele tomou como posse, ainda tinha gigante. Ele está dizendo assim, se me der, o mesmo Deus que me falou que ia me dar essa cidade, e ele mostra que a distância não perdeu a paixão dele. 45 anos depois ele falou assim, eu estou aqui, pode me abençoar. E ele não pediu nada de mão beijada não, ele falou, se me der eu vou lutar por isso. Então eu quero perguntar nessa manhã, você perdeu a esperança do que Deus falou para você há anos atrás? Ou você está obrigado, irmão, deixa esse não ir embora não, por favor, fecha as portas, não é legal? Preciso dessas coisas aí. Você está disposto a lutar pelo aquilo que você já desistiu? Sim ou não? Sim. Você está disposto a lutar pelo aquilo que você já esqueceu? Quantas coisas Deus já lhe prometeu para a gente? Quantas coisas o Senhor já falou que ia nos dar? Mas os anos vão matando a gente, os anos vão sucumbindo a gente, vão diminuindo a gente, vão fazendo com que a gente tenha um pouco de amnésia sobre as promessas espirituais. Eu quero que você catuque um do seu lado e o outro do outro lado, se importe com esse irmão e fala assim, as suas promessas não morreram. Diz o Salmo 118, não morrerei, antes viverei para vivenciar, experimentar todas as promessas que Deus fez na minha vida. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Eu quero falar para vocês de um personagem chamado Nabucodonosor. Fala rapidinho. Fala 3 vezes. É batizado em línguas, né? Fala rápido assim 3 vezes, né? Nabucodonosor. Eu quero dizer, quando uma nação está mal, o que eu falei? Quando a nação está, Deus dá poder ao inimigo para ir sobre essa nação. Nabucodonosor foi um daqueles que sitiaram Jerusalém, um daqueles que vieram como um rei e atacaram Jerusalém com a ordem de Deus, porque não é o inimigo que é fraco, somos nós que somos rebeldes. E quando a gente é rebelde, Deus faz com que o inimigo seja maior do que a gente. Está comigo aí não? Por exemplo, Saul era rebelde, o Golias era grande, mas Saul era rebelde. Davi era obediente à aliança, o Golias era grande. Você conhece a história. Não é o tamanho do teu gigante, é a aliança que você tem com Deus. Ok?
E agora o Nabucodonosor, ele cria ele vai e entra em Israel, dizima Israel, leva alguns a cativo de Israel, e você conhece a história, que ele também levou os meninos da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Daniel é mais mostrado também, lá para frente um pouquinho, mas ele constrói aquela fogueira, e faz aquela imagem e tal, você conhece a história toda, Daniel capítulo 1 ao capítulo 4, que eu vou contar hoje, e vou falar para vocês. Um dia, ele teve um sonho. O que ele teve? Qual o nome dele? Já esqueceram, né? Nabucodonosor. Um dia ele teve um sonho. Diga, Nabucodonosor teve um sonho. E o sonho dele era fantasioso. Só que aquele sonho, na verdade, não era para ninguém, era para ele. E aí ele disse o sonho aos seus magos feiticeiros, e nenhum deles foi capaz de descobrir o sonho do Nabucodonosor. E eu vou contar esse sonho aqui, está em Daniel capítulo 4. Ele sonhou que tinha uma árvore muito frondosa, e ela crescia ao ponto de tocar nos céus. O texto não romantiza, é assim mesmo, tá? Ao ponto das árvores fazer morada naquela árvore, e ela era muito linda, ao ponto de reinos distantes visualizar aquela árvore e ver o tamanho daquela grandeza daquela árvore. Ou seja, ela era destaque, ela era grande, enobrecida. Porém, aquela árvore se achava cheia de si, e de repente uma voz do céu diz assim, corta ela, deixa só um toquinho nela e amarra uma corrente nela. E aí os magos, os feiticeiros não souberam descobrir esse sonho, não tiveram uma revelação, e de repente o rei chama quem? Daniel. E aí Daniel vai desvendar esse sonho para ele, só que Daniel já dá um susto nele, dizendo assim, o rei, eu queria que esse sonho fosse sobre os seus inimigos, mas não é. Então é para quem, Daniel? É para o Senhor, é para você. Essa árvore é o Senhor, o seu reino. O seu orgulho, Deus vai te derrubar. Essa árvore frondosa é o Senhor. Por que essa árvore frondosa é o Senhor? Eu quero ler apenas um versículo, em Daniel capítulo 4, verso 30, olha o que ele diz, o próprio Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, verso 30, e disse, vejam, a grande cidade de Babilônia, com o meu próprio poder, com o meu próprio quê? Com o meu próprio quê? Construí essa cidade para ser o centro do meu reino, para mostrar o esplendor da minha majestade. Quem é digno de todo poder? Deus. Quem é digno de toda majestade, honra e glória? Deus. Então quando ele fez isso, Deus falou, não está me reconhecendo? Até o ímpio, se o ímpio, a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Até o ímpio prospera com a permissão de Deus. Deus é justo. Deus é justo. E agora ele traz essa majestade para ele, essa glória para ele. Só que ele tem esse sonho. E nessa que ele tem esse sonho, Daniel revela esse sonho. E aí a profecia é que ele fique no campo. Aí eu quero chamar você, por favor, no versículo 33, por favor, olha a sentença dele. Naquela mesma hora, quando o anjo veio e disse que ia cortar a árvore, a sentença se cumpriu. Nabucodonosor foi expulso do seu convívio humano e passou a comer capim, um rei passou a comer capim com os bois e foi molhado no orvalho do céu, ou seja, não dormia dentro de casa, vivia como animal vegetando, um animal veloz. Viveu desse modo até o cabelo crescer, e com as penas da águia as suas unhas se parecerem com as garras de um pássaro. Perdeu a identidade de um ser humano. Imagine a semelhança de um rei, se tornou como um animal vadio, largado, abandonado. Por quê? Porque foi altivo, porque quis glória para si, passou. O que tem a ver com a igreja de Sardes? A mesma ferramenta que fez a igreja de Sardes cair, continua ainda pegando Nabucodonosor, continua pegando Alexandre, continua pegando, Adriano, né? Continua pegando A, B e C, continua pegando liderança, continua pegando homens, continua pegando mulheres, continua ainda derrubando muita gente. Só que o Senhor disse que ele ia ficar por 7 estações, eu acredito que 7 estações, a palavra se cumpriu, e ao término desse processo ele não conseguiu sair. Só que lembra em que a igreja de Sardes diz assim, eu aconselho que você agora levante o pouco que resta em você. Então você que veio aqui, você não vai sofrer como o rei Nabucodonosor. Você que está aqui, Deus tem uma chance para você. Ele trouxe você aqui para dizer o pouco que resta, para não te enlouquecer, porque ele viveu enlouquecido, e na restauração deles nós iremos achar loucura. Irmão, não dá para brincar com as coisas santas, não dá para brincar. Não sei se você já ouviu alguém com espírito de loucura, em que você fala, cara, mas era muito usado. Não dá para brincar. Não se mexe no mundo espiritual sem responsabilidade. Repete assim, preciso ser responsável
com o mundo espiritual. Não devo brincar com as coisas sagradas do Senhor. E aí Deus estabelece esse prazo em que Deus diz 7 temporadas, e agora ele é restaurado. Então quero convidar a vocês a ler o verso 34, por favor. Por esse tempo eu, Nabucodonosor, olhei para o céu na minha saniedade, ou seja, a mente sã voltou, e louvei a Deus, o Deus Altíssimo, e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, o seu reinado por todas as gerações. Comparado a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que ele quer entre os anjos do céu, os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo nem dizer: por que faz essas coisas, Senhor? Quanto a mim, a minha sanidade voltou, também recuperei a minha honra e a minha majestade do meu reino. Meus conselheiros, meus nobres me procurem, fui restaurado no meu reino com muito mais honra que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e glorifico e honro ao Rei dos céus. Todos os seus atos são justos, são verdadeiros. Ele tem poder para humilhar e abater os orgulhosos. Alguém dá um glória a Deus nessa manhã aí? Você conhece a história de Herodes? Na vigília eu contei aqui a fuga de Pedro da visão. Veja bem, Atos 12, 23. Atos 12, 23. Herodes foi um daqueles também que não quis glorificar ao Senhor. Não sei se você lembra, um certo Herodes, meu irmão, não quis adorar ao Senhor e foi comido de bicho. Por quê? Pô, você não sabe, Lu? Foi eu que cantei mal, né? Ele foi comido de bicho porque não quis adorar o Senhor. É um corinho. Veja bem o que o texto diz. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu glória a quem? E foi comido de bicho e vermes e morreu. Diz os textos históricos que ele trouxe a honra para si também, e nesse mesmo momento que ele não deu a glória para Deus, os bichos comeram ele de dentro para fora. Ele foi tomado de uma podridão interna ao ponto de os vermes comerem eles dentro para fora. Por quê? Porque não quis glorificar ao Senhor. Se eu fosse você, eu levantava a sua mão agora e dizer assim, ó: Deus, eu quero te honrar e te glorificar pela minha vida, pela minha casa, pelos meus filhos, pela minha família, pelo meu casamento, pela minha fé, por eu estar nesse lugar. Alguém pode honrar ao Senhor nessa manhã, senão será comido de bicho. Ele não quis glorificar ao Senhor. A igreja de Sardes abandonou o Senhor, se isolou no alto do monte. Já viu aquelas pessoas que entram na igreja como cachorros leprosos? Desculpa, sem ofensa, mas entram com a vida arrasada, são solteiras ou são casadas, mas estão brigadas, divorciadas. Aí a igreja com o trabalho, claro, com a obra do Espírito Santo, sempre. Mas a igreja com a liderança, os pastores, com o gabinete, com o aconselhamento, a pessoa ajusta a vida dela toda, entra falida, Deus levanta. Aí agora enriquece de novo, novamente, esquece de tudo que fez no início. Agora cadê o fulano? Está viajando, não é proibido. Mas a Bíblia diz, até o pardal encontrou casa. O problema é que você está viajando muito e não está encontrando um altar de novo. Até o pardal encontrou casa, andorinho, um ninho, e eu encontrei os seus altares. Você nunca pode abandonar o lugar que te fez ser alguém. Você tem que ser resiliente. Voa, mas encontra o lugar do seu ninho. Dá saltos, viaja, prospera, mas nunca troca um prato de lentilha por uma paternidade ou por um princípio. Não se venda, diga assim: não vendo, não troco. Ok? Jeremias, ele diz algo muito semelhante. Eu carrego isso há muito tempo. Ele diz assim, 9:23, Jeremias 9:23. Assim diz o Senhor, repete comigo: assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe na sua sabedoria, que o poderoso também não ache poder em seu próprio braço, nem o rico na sua riqueza. Então, desde o sábio, desde o poderoso, desde o rico, meu irmão, isso não é nada. Primeiro, Eclesiastes 12:7, do pó você veio e do pó você vai. Toda vaidade acaba, os pensamentos brilhantes estão lá no cemitério. Amanhã pode ser eu ou você hoje. Quem somos nós na fila do pão? Não passamos de uma minhoca empanada. Isso é um pedaço de terra pintado, irmãos. Pedaço de terra pintado. Somos nada. Então, zero de soberba, Sardes. Zero de soberba. Zero de soberba. Está comigo aí, não?
Zero de soberba, zero de arrogância. Então não se glorie o sábio na sua sabedoria. Eu sou sábio. Eclesiastes 9:11 diz que até os sábios passam fome. Então não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem um poderoso no seu poder. Eu posso, não dependo de ninguém. Nunca diga isso. Nunca diga isso. Aprenda com a formiga a trabalhar no reino. Todos se servem, um serve ao outro, um ajuda o outro. E nunca o rico na sua riqueza. Nunca. Ganhava R$1.000, era fiel em tudo, dizimista em tudo. Agora ganha 100 mil. Agora, para dar 10 mil de dízimo, é melhor sair da igreja. Eu não vou falar longe, eu vou falar de Lucas 18. O jovem rico, apaixonado pela palavra, por Jesus, mas na hora de dar, ele olhou o que ele tinha, não olhou o que Deus deu para ele. Ele olhou o que ele tinha e falou: não vou. Eu acredito que tem pessoas que saem na hora de dar. Então não se glorie na sua riqueza, nem na sabedoria, nem no seu poder. Mas há um motivo para nós gloriarmos. Pergunta qual? Verso 24: aquele que deseja se orgulhar, orgulhe somente disso, em me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstro amor, lealdade, justiça, retidão à terra. Isso me agrada. Eu, o Senhor, falei. Ponto. Então glória a Deus aí, irmãos. Uau. Há uma colocação muito pertinente para a Sardes, porque eles tinham fama. Repete comigo: fama. Quem tem fama acha, né? Já viu aquela frase assim, Alexandre? O fulano está se achando. Quem já ouviu isso aqui? Quem já falou isso para alguém? Não, você não fala para alguém, você fala por detrás, né? Eu sei. Quem já pensou isso de alguém? Confessa. Quem já ouviu alguém falar isso de você? Olha, estamos lavando roupa suja aqui hoje, ok? Fulano está se achando, né? Na verdade, é isso mesmo. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 10, verso 12, posta para mim, por favor, amado, por gentileza. Coríntios capítulo 10, 10, 12, diz assim, portanto, muito obrigado, portanto, repete toda a igreja, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não caia. Parece um versículo simples, mas não é racional demais. Esse versículo me coloca no meu lugar. Títulos, nomeações, estudos. Quantas faculdades você tem? Talvez você é empoderado, alguém que manda muito no seu trabalho, tem um trilhão de pessoas que te servem, mas a tua dificuldade é chegar aqui e ser comandado, porque lá você manda. Não, lá eu mando, mas aqui você tem que obedecer. Não, porque lá me respeito por causa do dinheiro, mas aqui você é um servo, tem vassoura para você também, tem banheiro para lavar. Difícil a gente se colocar nesse lugar, porque nossos títulos. Eu comentei uma vez o pastor Sérgio e a minha esposa, uma vez nós recebemos um convite para estar no lugar de um showzão, e tinha uma sala VIP, né, onde estava com os pastores lá, cantores e tal. E eu fui convidado para estar lá, com credencial e tudo. De repente chegou uma cantora muito famosa, mas muito famosa. E aí tiraram todo mundo, tiraram até os pastores de lá da sala. E aí de repente, no intervalo de uma coisa ou outra, eu fui lá para mim simplesmente tomar um café. E a menina me barrou na entrada. Ela disse: não pode, porque a fulana está aqui, ela gosta de privacidade. Eu falei: ok. Mas naquele momento ali, nós fomos também golpeados. Mas naquele momento eu entendi literalmente que era Deus também tratando a gente, fechando algumas portas, entendeu? E na verdade, abatendo, eu digo isso literalmente, abatendo a gente também, porque às vezes a gente fala: estou com credencial, quero entrar, e a gente bota o pé na porta. Aí vem uma porteira, que era uma simples mulher, com mais autoridade que eu, porque foi delegado a ela aquela função. Mas eu sou pastor, mas ela é a porteira. Mas eu sou doutor, mas ela é porteira. Mas eu sou graduado, mas ela é porteira. E na função, quem está na ativa tem mais poder do que o seu título. Peguei minha insignificância, saí vazado, de boa. Acabou, irmãos. Deus abate soberbo, mas dá graça é o quê? A humilde. Comentei agora de manhã uns amigos sobre o camarada chamado Naamã. Quem eu disse? Deixa eu ver se você entendeu. Quem eu disse? General do rei da Síria.
Só que o texto diz que Naamã, o general do rei da Síria, ele era um pouco meio potente, um pouco soberbo. Tinha uma leprazinha de propósito, né? Deus falou assim: deixa eu botar um negócio nesse cara aqui para ele um dia me achar, senão eu não ia achar nunca. Aí tinha uma escrava na casa dele, uma serva, repete comigo, serva, como uma porteira. Uma menina escrava levada para servir a esposa de Naamã. E de repente a menina, imagine um general a falar com uma escrava, não fala, vai desdenhar dela, colocou ela na condição de escrava, nem adotou como filha, colocou como escrava. E era isso mesmo, essa discrepância. De repente a escrava tem resposta para o general. Se ele soubesse que nas terras de Israel tem alguém que pode curar a lepra dele, ele iria lá. Servo. Olha Deus trabalhando com servo, abatendo a nossa graduação, abatendo nossa soberba. Talvez eu esteja falando para você aqui que tem uma faculdade que não aceita um salário menor. Talvez eu estou falando para você que se acha que você é a última Coca-Cola do engradado, é a última laranja do saco. Aí você fica se vangloriando no seu currículo, né? No seu tempo de histórico, naquilo que você... Irmãos, a Bíblia diz assim, ó, Zacarias: não desfaça do dia das coisas pequenas. Tudo tem que te consolidar. Administre o que é pouco hoje e deixe que Deus faz crescer. Paulo prega, Apolo rega, mas tem um que faz crescer, não é o teu braço, não é a tua inteligência, não é o seu dinheiro. Paulo prega, Apolo rega, mas só um que a Bíblia menciona que faz crescer: Deus lhe dará o crescimento. Alguém honra o Senhor com seus aplausos aí? Repete todo mundo comigo o versículo que está exposto. Portanto, se você pensa estar de pé, cuide para que não caia. Fique de pé vocês, por favor. Mas não vá ao banheiro não. Fique de pé, por favor. Levante aí, amados. Dá uma esticada aí, por favor. Põe a mão acima da sua cabeça. Dá uma alongada aí, por favor. Isso, vai lá. Isso, gente, isso. Tá ótimo, beleza? Agora, pode ficar. O pessoal do INSS está tranquilo. O motivo de eu lhe pedir para você ficar de pé, seu Hélio, seja muito bem-vindo, não precisa. O motivo que eu pedi para você ficar de pé, eu quero perguntar: você tem ciência que você está de pé? Agora, a sua vida espiritual está igual você está? Em qual área da sua vida você está se apresentando assim, com essa fama? Estou de pé. Você está mandando mensagem para todo mundo: estou vivo, mas na verdade está morto. Quantas áreas da sua vida você se encontra assim? De pé, mas na verdade a alma está deitada. De pé na verdade, mas o espírito está deitado. Olhe para o chão. Seus pés estão no chão? Então você está de pé. Você consegue se enxergar assim de pé? Agora, no mundo invisível, aquilo que os olhos não veem, mas o coração sente, quantas são as áreas das nossas vidas que nós não estamos assim, estamos caídos? Então, quem pensa estar de pé, a gente tem bugado a gente mesmo, né? Temos mandado uma mensagem subliminar: não, isso vai passar. Meu irmão, eu vou te mandar o caminho hoje para isso passar. E se você quiser aprender e botar em prática, você vai botar em prática. Aí a gente pensa assim, não, eu estou de pé, mas na verdade não está. Você pensa. O texto traz a gente na nossa naturalidade, dizendo assim, vocês pensam, ou seja, é como eu me vejo, mas não é como Deus me enxerga. Então é bem diferente. Então quem pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Sente, por favor, pastorzinho. E às vezes a gente se sente seguro, né? Se sustenta em alguma coisa. Só que, como eu disse para vocês, não é descartável a sua vinda aqui. Diga assim: não é descartável a minha vinda aqui. Diga: se eu vim aqui, posso até estar na reserva, mas o combustível que eu tinha me trouxe até esse lugar. Agora repete, diga: cabe a mim abrir a tampa do tanque e deixar o Espírito Santo encher. Então Sardes vivia à custa da reputação. Uma igreja de fachada, uma vida de fachada, um ministério de fachada, uma cidade de fachada, mas não tinha mais poder. E aí vou te trazer o fundo histórico disso. Não tinha mais poder por quê? Preste atenção. A cidade era construída há muito tempo. São décadas e décadas daquele muro. Então eles se isolavam lá em cima e ninguém se preocupava com as rachaduras que estavam nascendo nos seus muros.
ao ponto da história contar para a gente que tinha rachaduras dessa cidade, bem destacada, em cima, no cume do monte, onde eles eram soberbos, diziam, não, o inimigo não vai invadir a gente aqui não. Só que ninguém quis fechar as brechas. A gente como líder, a gente como pai, a gente como marido, a gente como patrão, a gente sempre avisa, fulano, você não está produzindo na empresa, fulano, você parou de produzir. E no mundo, no trabalho, quando se ouve isso de um patrão, o empregado presta atenção. Mas quando um líder ou um pastor fala isso, quer números. Por que a gente não entende que a gente fala pelo bem? Porque quem para de produzir se torna inválido. Se você for para o INSS, se você quiser ter uma aposentadoria por invalidez, você vai ter que comprovar. Você não consegue mais ter aquela força, caminhar ou fazer alguma coisa, que não é o caso de vocês, tá? Mas preste atenção, quem não produz mais se tornou improdutivo. E quem contrataria alguém para não produzir nada? Quem manteria o teu salário se você não se paga a ele? Então qual seria a lógica de Deus? Por que Deus te quer na obra se você não faz mais por ela? Por que seria lhe dado uma liderança se você não produz mais? Lembra da parábola? A um ele deu 5, a um deu 2 e a um deu 1. Tem gente assim, com 1 talento enterrado, e isso um dia vai ser lhe tirado e dado a quem produz mais. Deus é justo, tá, irmãos? Então a cidade, ela estava, fundo histórico, a cidade estava sitiada no alto do monte, cercada com suas muralhas, dizendo assim, não, se os inimigos vierem, até eles escalarem esses muros, a gente já tacou foi flecha nele, vai pedrada na cabeça de todo mundo. Só que não se deram por conta que a gente precisa fazer a manutenção da nossa vida espiritual, a manutenção do nosso casamento, a manutenção do nosso ministério. E aí de repente começou a vir umas fissuras no muro, umas brechas, e ninguém quis reparar, ou a soberba foi tanta que não quis voltar. Não, deixa isso aí, já estou bem, né? Já estou bem. E aí não quiseram consertar, e foi só aumentando, até que um dia a grande Sardes caiu, porque o inimigo não precisou pular o muro. As brechas que nós damos faz com que eles entrem. Quando eles amanheceram com a cidade tomada, com todos os inimigos que entraram, as brechas eram maiores do que uma pessoa para passar. Então o exército inimigo todo, de noite, enquanto eles descansavam, entraram e tomaram a cidade. Acordaram com o inimigo na porta, dizendo, perdeu. Essa é a grande Sardes. Se não virei a ti como um ladrão subitamente. O ladrão avisa que vai te roubar? Não, ele vem por quê? Você deu brecha. A gente tem umas experiências espirituais para passar sobre a obra. Ninguém cai do dia para a noite. Repete comigo, ninguém cai do dia para a noite. É um culto que eu faço, é uma reunião que eu não vou. Estou bem, não preciso, só hoje. É uma falta de prioridade. Por exemplo, disse a um líder que está aqui, falei assim, esse ano você está saindo mais com coisas visíveis do que invisíveis. Eu preciso que essa igreja entenda que esse ano de Timóteo, você tem que sair muito mais espiritual do que mais material. Não tem como, um ano discipulado desse, você não tem investido na sua vida espiritual, não ter aprendido, não ter multiplicado. Não é cobrança, mas é resultado do reino, que é normal. Por exemplo, Paulo prega, Paulo rega. Então se você prega na sua célula, se você rega a sua célula, cadê o crescimento? Está fazendo a obra sozinho, porque não está crescendo. Eu preciso saber aonde Deus se afastou do meu ministério, aonde Deus se afastou da minha chamada, aonde Deus se afastou da minha finança, aonde Deus se afastou da minha família, aonde Deus se afastou da minha empresa. Por que não está crescendo? Quem está de pé, vigie para que não caia. É do dia para a noite. Repete comigo, é do dia para a noite. Diga mais alto, ninguém cai na hora. É um jejum que não faz, é uma Bíblia que não lê mais, é um devocional que não faz mais, é um tempo de choro que não tem mais. Mas por que não tem? Porque a gente está envolvido mecanicamente em muitas coisas, mas fazer muitas coisas não significa que você faz a coisa certa. Só tem essa irmã no culto só? Lembra que Herodes não deu glória, foi comida de bicho.
Vou te dar mais uma chance. Herodes não deu glória. Olha o medo de morrer. Aleluia. Preste atenção, Lucas capítulo 12, verso 15. Vou contar. O meu filho, por favor, põe só o verso 19. Havia um homem, uma participação. Eu vou dizer o contexto. Jesus estava pegando 2 irmãos que o pai tinha morrido, e eles falam assim: avisa ele para dividir a nossa herança. Jesus falou: eu vou ser juiz entre vocês? Na verdade, era aqueles que brigam pela coisa da terra. O fundo histórico eles estavam brigando por material, por bens materiais. Poderia sim, um assinar, o outro ceder e dividir de partes iguais. Mas eles foram até Jesus para juizar isso aí. E você já viu quando entra em bens assim de família, as coisas progressam, todo mundo fica pobre, as pessoas até envelhecem mais, parece que um ano para ela é 5, porque ela fica tão pegada com o coração naquele lugar ali, tão injuriada com as pessoas que não querem assinar, com a família que não quer dividir, que elas envelhecem, elas se desgastam tamanho. E a Bíblia ensina a gente sempre a abrir mão. Se te baterem numa face, dá outra. Chamaram para caminhar 1 milha, caminhe 2. Já falei para vocês, aprendam a abrir mão de dívidas e vocês serão prósperos. Aprende a perdoar quem lhe deve, que vocês irão prosperar. A gente fica contando com um negócio na galinha lá, você entendeu a frase, né? Quando o ovo nascer, o ovo não vai nascer, vai chocar lá dentro. A Bíblia diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós devemos confiar no Senhor. Tem gente fazendo um cálculo assim: quando eu me aposentar, nossa, meu Deus do céu, sai para lá. Presta atenção, esse homem dessa parábola, esses 2 irmãos chegaram para Jesus e falaram assim: fala para o meu irmão para dividir a herança. Eu sou juiz entre vocês. E aí ele vai contar uma parábola para eles entenderem. Olha só, um homem, ele tinha uma herdade. Uma herdade é um patrimônio, e ele produzia muito nesse patrimônio, ao ponto de ele dizer assim: nossa, está produzindo demais, eu preciso derrubar agora, porque esse celeiro, que é o recipiente, está pequeno e eu estou produzindo muito, então eu vou destruir ele e fazer outro maior. E ele fez. Aí no verso 19 ele diz assim: então direi a mim mesmo: amigo, você guardou muito bem suficiente para muitos anos, agora descansa, beba e se alegre. Dentro desse contexto que Jesus está dizendo, ou seja, eles estavam com a esperança de partilhar, mas em briga dos bens. Para quê? Para usufruir do dinheiro. E ali não estava paz naquele lugar, até porque, lembra de Provérbios 10, 22 de quarta-feira? A bênção do Senhor traz riqueza, não acrescenta dor. Deus não vai terminar um matrimônio de alguém para te fazer feliz com esse homem de outra pessoa. Não é? Deus não vai falir ninguém para que você tenha sucesso. Eu só não estou prosperando porque tem alguém no meu bairro que trabalha com a mesma coisa que eu. Não, eu acho que tem pão para todo mundo, né? A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia e pão ao que tem fome. O problema está que você está esquecendo de olhar para o teu negócio, está olhando para o negócio do teu vizinho. E o teu vizinho está lá regando a grama dele, e você está olhando e regando a grama dele. Você tem mais crédito naquilo que ele tem do que no que você possui. Você já viu que as pessoas que tomam conta da vida dos outros, ela não prospera porque o tempo que ela tem gastando com a vida dos outros é o tempo que ela poderia gastar com ela? Está comigo aí não? Sim ou não? Aí ele disse assim: então vou dizer para minha alma: come, bebe e descansa. Todo mundo repete o que eu falei. Aí vai vir um grito de Deus. Qual o grito de Deus? Como um ladrão virei até ti. O próximo versículo, verso 20, por favor. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá essa noite. Por favor, segura a mão de quem está do seu lado. Fala não, pô. Vai falar isso para essa pessoa? Diga aleatório, diga assim: louco. Por favor, não segura a mão de ninguém. Por favor, não faça isso. Não faça isso. Diga assim: louco, essa noite pedirão a tua alma. E se você está preocupado com a tua vida, com a aposentadoria, com o que vai ganhar, com o que vai comer, com o que vai vestir, essa noite pedirão a tua alma. Eu diria para você, agora pode falar, o que você tem que se preocupar é quando você sair dessa vida, para qual lugar você irá. Então glória a Deus aí. Por que eu digo isso? Porque a gente trabalha para se aposentar, né? A gente trabalha por aposentadoria. Agora chegou o fim do ano, agora chegou férias, agora todo mundo esquece da igreja. Eu digo que na Rehoboth, pela quantidade de pessoas que a gente tem, por exemplo, na Rehoboth a gente sentia muita falta, mas eu vou dizer isso com números e com muita graça de Deus para falar.
Hoje, por exemplo, se 200 pessoas viajar, a gente vai ter uma igreja ainda cheia ainda. Mas mesmo assim, eu me preocupo com as 200 pessoas que viajam. Eu me preocupo em se elas querem voltar. Porque tem gente que viaja e vai para um lugar sossegado e acha que é aquilo lá. Esquece o endereço de voltar, né? E hoje é uma modalidade, todo mundo quer ir para outro país. Se não vence no Brasil, você não vai vencer em outro lugar, irmãos. Porque a crise não está no Brasil, a crise está em você. Vou te falar. O Ló, ele olhou as Campinas, ele olhou os Estados Unidos e foi para lá e se deu mal, perdeu família lá. A esposa virou estátua de sal, divorciou lá. Mas o Abraão, ele não olhou com os olhos. Abraão, ele seguiu o GPS de Deus. Abraão foi para o deserto se comparado a Sodoma e Gomorra, e Deus estava com Abraão. Quem tem promessa não precisa mudar de lugar, vai prosperar aonde Deus mandou. Deus levou água para Moisés, não sei que encanamento foi isso. Levou água lá no meio do deserto para Moisés. Acho que é o Salmo 90, verso 12: o justo florescerá no meio do deserto. Na verdade, a palavra é para os que habitam na casa do Senhor irão florescer, como palmeira no deserto. Fala para o irmão do seu lado, você precisa se enxergar. Parece que está sem olho. E lembre-se do pouco que tem. Lembra mais uma vez, ninguém morre do dia para a noite. É ouvir quem não deve, é andar com quem não deve. Ninguém morre do dia para a noite, ninguém morre. É faltar, pastor, não posso faltar uma reunião? Pode faltar uma reunião, irmãos, você que sabe, tem um preço. Sabe qual é o problema de faltar um ambiente espiritual? É que a gente cobra e fala assim: fulano, você faltou? Pô, agora tem que dar relatório de tudo. E esses dias eu falei isso até no grupo de liderança. Tem que tratar a liderança forte, senão não dá para ser líder. E falei assim, que os líderes às vezes eles faltam, mas não comunicam. E o pior da falta é não ter comunicado. Mas quando dá uma dor de barriga, 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, liga para o gerente ou para o dono da loja e fala: cara, estou mal. Pega um atestado, faz o que faz, mas não trata o reino espiritual de forma que respeita o reino físico. E com a medida que você honra, você vai ser honrado. Está comigo aí, irmãos? Então, a questão de faltar é a seguinte: é que vai diminuindo a intensidade. Eu não arrisco. Entre um domingo 8, tem a quarta-feira. Eu não sei se você botar R$100 de gasolina, você vai conseguir chegar lá em São Paulo. Vai? Você vai ter que pegar um posto de gasolina na quarta-feira, às 20 horas. Falei em parábola? Falei em parábola? Dependendo do tamanho da tua viagem, você vai ter que parar na quarta. Mas quem tem percurso, quem tem pensamento pequeno, quem não quer coisas grandes com Deus, na verdade, a minha viagem é aqui, Vila Aliança, igreja aqui. Não, Deus vai te levar. Para isso você vai ter que estar com o tanque cheio. Fala para o irmão do seu lado: o avião só decola quando o piloto detecta que o tanque está cheio. Diga, porque há muito perigo de você voar com o tanque vazio. Então a gente enfrenta muita desculpa esfarrapadas. Se não quiser absorver isso aqui, não há problema, pelo menos eu vou falar. De repente sirva para alguém. Mas eu vejo hoje a galera assim, eu vou dar um tempo do ministério que preciso cuidar da minha família. Isso eu tenho ouvido direto aqui, cara. É desculpa. Eu nunca vi a Bíblia mandar um versículo desse que criaram. Vou dar um tempo aqui que eu preciso cuidar da minha casa. Não, a tua casa precisa estar alinhada no ministério. Sabe por quê? Porque quando você se converteu, você declarou uma coisa: eu e a minha casa. Mudou o versículo agora. Ficava feliz porque estava servindo, o filho estava na plaquinha no ministério infantil, o filho pregava, a esposa junto, todo mundo. Gente, eu e minha casa estamos servindo, tirava foto. Agora não, agora abandona o que na verdade te nutre, o que na verdade te coloca de pé, com uma desculpa esfarrapada. Isso sim eu digo, que é fama do que está vivo, mas está morto. Porque há tempo atrás você falou assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. E agora não serve mais. Agora quer dizer que a razão é você botar um púlpito na sala, puxar o sofá, fazer pipoca e ver filme no horário do culto?
Tem alguém comigo aí, não? São coisas que faz Sardes morrer. Por que a Sardes tem fama? Porque ela, na verdade, mostra uma aparência. Não está tudo bem, mas não está bem. Não está bem. Já falei para vocês uma opinião. Você sabe que eu gosto de futebol demais. Eu vejo todos os jogos, irmãos, se eu tiver tempo, tá? Eu assisto tape, gosto de ver gols, gosto de ver, saber o que está, quem foi para onde. Gosto, irmão, sou humano e amo. Se eu pudesse, jogava bola sempre, não posso. E não sei. Gosto demais da conta, irmãos. É coisa de dentro. Mas não tem cabimento faltar um culto para ver um jogo de futebol. Idolatrar 11 homens correndo e um Deus no trono, você não vem adorar ele. Aí depois você vê, faltou um jogo, diminuiu um pouco. Aí depois, já que não houve sentença, porque a gente assim, ó, você dá uma olhadinha para a mulher na rua, aí não houve sentença, aí você agora dá uma olhada e manda uma mensagem, depois você está transando no hotel. Está comigo aí, não? E Deus vai dando linha, porque você deve se controlar. Se Deus não colocasse em nós o livre-arbítrio, seríamos robô, irmãos. A grande virtude de Deus é colocar dentro da gente o desejo do bem e o mal, a gente que escolhe. Porque se quiser amar, vai amar porque ama de verdade, não porque foi robotizado para isso. Deuteronômio 28, escolhe a bênção ou a maldição, vocês que escolhem. Vocês que escolhem. Está comigo aí, não? Verso 2 do capítulo 3, terminando, verso 2. Verso 2 do capítulo 3. Desperta, todo mundo comigo, desperta. Estou acabando, gente, dá energia aí, desperta. Fortalece o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que o que você faz não é o padrão de Deus. Até uma empresa trabalha com currículo, o reino de Deus não. Para coisas especiais, Deus chama gente gabaritadas, irmãos. E quando não é, tem um coração, Deus faz ser, Deus unge para ser. Então a Bíblia mostra que Deus tem requisitos. Ah, porque eu não posso fazer? Porque você não atende o requisito. Então Deus tem requisitos. Deus tem qualificações. Aí ele diz no verso 3, lembra do que ouviu do que você ouviu, acreditou no princípio, agarre-se a isso com firmeza, arrependa-se, não virei a ti subitamente até que você seja tomado como um ladrão. Então tem algumas palavras para colocar para vocês nessa manhã. Pergunta quais? Encontra a solução. Repete comigo. Que não dá para ficar como está. Agora eu peço que você fale com a pessoa do seu lado. Se você tiver amizade, não tiver com bafo, você fale com ela. Diga assim, encontra uma solução. Eu vi alguém fazendo assim, ó. O que você vai dizer para ela? Qual a solução? Diga assim, fortalecer o pouco que resta. Mais uma vez, diga, fortalecer o pouco que resta. Agora diga para ele, sabe por quê? Antes que seja tarde demais. 3 coisas que eu falei, vamos lá. Encontre uma solução. Fortaleça o que você tem. Antes que seja tarde demais. Repete sozinho. Todo mundo junto, sincronizado, em harmonia, por favor. Todo mundo junto, vamos lá. 1, 2. Não valeu, mas valeu, tá bom. Vamos lá. Digo eu aqui para vocês. A situação, ela começa a mudar quando eu descubro que preciso mudar. Porque não adianta as pessoas ficarem me falando como eu uso aqui essa colocação. Essa colocação de pedir, não sei se você gosta ou não, é coisa de igreja mesmo, é a gente que é meio besta assim mesmo. Fala para o irmão do seu lado. Na verdade a gente está, querendo que você entenda. Porque às vezes você está cansado, dá um cochilo. Por exemplo, a dona Rose falou, pastor, se eu dormir hoje, você não chama a minha atenção não? Eu falei, tudo bem, só não prometo isso. Legal? A gente pede para repetir, para que você grave, para que você entenda o que está falando. De repente, mais próximo da pessoa, você aprende isso. E tudo começa a mudar quando você descobre que precisa mudar. Quando você descobre que precisa mudar, já fica mais fácil. Porque aí a pessoa que está, já não é mais chata para você falando. Quem está te cobrando já não é mais chato.
Entendeu? Você precisa mudar. Porque, deixa eu te falar um negócio. Quantas as vezes alguém tentou falar para o filho pródigo assim, ó, volta para casa, cara. Você vai ficar nisso aí, teu pai está lá, cara. Ele vai te recuperar, ele vai te abraçar. Quantas vezes? Até que o texto diz uma palavra mágica ou propósito. Melhor propósito, uma palavra profética. Até que ele se encontra, ele diz assim, ó, e caindo em si, descobriu que precisava mudar. Uma coisa que Deus faz não é trabalhar contra a sua força. Se você quer, ó, o texto mais conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. O papel de Deus ele fez, enviou Jesus. Agora o texto termina dizendo assim, para que todo aquele que nele crê, depende de você. Deus não deixou de enviar a oferta se você quer acreditar ou não, ele fez. Agora, você tem que reconhecer a oferta de Deus, o sacrifício de Jesus. Tem alguém para dizer um amém aí? Não? Então o primeiro passo é o quê? Descobrir que eu preciso de mudança. Por favor, gente, descobrir que eu preciso de mudança. Vocês devem me falar que eu amo o pessoal da noite, porque eles não esperam terminar não, tá? Eles já falam, e o teu sono está te vencendo, então vou dar uma chance para vocês. Qual o primeiro passo? Diga, descobrir que eu preciso de mudança. O pessoal da noite é pentecostal, tá? O primeiro passo é eu descobrir que eu preciso de mudança. Quando ele repreende Efésios, ele diz assim, ó, eu tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra de onde caíste, arrependa-te. Então, Deus sempre vai trazer uma alusão ou uma memória aonde que você parou, aonde foi a queda. Porque você lembra onde tudo começou. Eu disse para vocês, eu andei conversando com um grande amigo e uma pessoa muito querida mesmo, e ela está envolvida com uma ansiedade, com uma depressão. E eu falei para ele, lembra aquele dia que você aceitou aquela proposta? Desde aquele dia esse mal entrou em você. Ele aceitou uma proposta que distanciava ele de Deus, na verdade do que ele faz para Deus, desde aquele dia ele falou, rapaz, é mesmo. Uma conversa simples assim, sem formalidade nenhuma, informal, achamos a chave. Então a Bíblia sempre vai fazer noção ou menção de você descobrir que você precisa de mudança. Eu vou perguntar nessa manhã para quem está acordado, quem hoje aqui se vê numa necessidade, descobriu que precisa mudar algumas coisas, levanta a mão. Levanta lá em cima, não é vergonha não, levanta lá em cima. Uau, 100% gente? Só os santos que não, né? Vamos lá. A outra questão, a situação a primeira é que eu descobri que preciso mudar. E a outra questão, que é a mais difícil, quando eu descubro que eu preciso mudar, aí vem um demôniozinho no ouvido e diz assim, ó, mas ele fez isso, mas não é você que está errado, ó, isso é coisa de Satanás. Mas diga assim, vermelhinho, te achei. Então diga assim, eu preciso mudar. Agora a outra questão é eu reconhecer que eu preciso mudar, porque o primeiro eu descobri, e agora eu reconhecer, cair em si. Primeiro o filho pródigo descobre que precisa voltar para a casa do pai. Depois ele cai em si, ele reconhece, ele levanta. Irmão, como casal, ninguém erra sozinho. Ninguém erra sozinho. O marido vem falar mal da esposa, mas senta para ouvir ela. A esposa vem falar mal do marido, mas senta para ouvir ele. Ninguém erra sozinho. Os dois erram juntos. Está comigo aí, não? Mas a gente potencializa. A gente morre, na verdade, porque a gente só descobre, mas não reconhece. E se todo casal, seja homem ou mulher, se todos vocês aqui, em qualquer esfera da vida de vocês, tiver agora o reconhecimento de saber que alguém não errou sozinho, e se alguém errou é porque você merece. Por exemplo, eu poderia aqui condenar agora a menina porteira. O rapaz até que nos chamou, queria dar uma advertência, mudar, falei, não deixa para lá, cara, é ela. Na verdade eu entendo ali como um tratamento de Deus, que a gente fala, pô, estou com a credencial aqui e tal, não sei o quê. Às vezes a gente é assim, irmãos, mas ó, Deus fez o quê? Pezinho no chão, Vascão, pezinho no chão. Libertadores é logo ali, né? Pezinho no chão, vai devagarzinho para não cair. Repete comigo, quem está de pé, vigie para que não caia. Só quem está dormindo dá um glória a Deus.
Foi tu, cara? Fui dormir 3 da manhã, por isso eu fui dormir 3 da manhã, por isso que eu gritei. Quem está morto, diga amém. Mortos que falam. Preste atenção. Porém, todavia, há sempre um alívio, né? A gente na pregação, a gente tem a responsabilidade de trazer todos os problemas, mas depois ir catando tudo para remendar tudo. Fala para o irmão, vai dar bom. Fala com ele, vai dar certo. Se não der certo, porque não chegou o fim. Dá um abraço de irmão, troca esse perfume com ele aí. Abraça bem forte, fala assim, como um consolo, eu pago o seu almoço hoje. Verso 4. Eu queria esse barulho todo quando eu estivesse falando também em resposta. Ah, que ciúme. Obrigado. Valeu, divino. Tem alguém vivo aí, não? Glória a Deus. Há alguns em Sardes. Todo mundo repete. Há alguns. Acordou, né? Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam as suas roupas com o mal, e eles andarão comigo vestido de branco, pois são dignos dessa honra. Alguém reage nessa manhã em nome de Jesus? Olha. Eu comecei a fazer um caminho com vocês. Encontre uma solução. Lembra disso? Fortalece pouco que tem. Faça isso antes que seja tarde demais. Descubra o que você precisa mudar. Reconheça que você precisa mudar. Há alguns em Sardes. Então, há alguns em Sardes. Deixa eu falar um negócio para você. A igreja sempre andou com esses escândalos desde que ela existe, irmãos. Desde que ela existe. Na verdade, o mundo é ruim desde que ele começou a ser mundo. Deus destruiu os homens em Gênesis 6. Os homens faziam mal aos olhos do Senhor. Deus dizimou a raça humana. Não demorou muito. No capítulo 11 já levantou um cara com altivez chamado Nimrod, querendo montar uma torre e ser maior do que Deus. Pessoas ruins vão existir, meu. Não é agora só o Lula não, irmãos. Vocês estão comigo aí, não? Eu preciso de uma igreja que não seja só espiritual, seja uma igreja também que olhe os princípios e que pode afetar a gente aqui. Ou vocês querem a legalização de tudo aqui dentro? Querem que o Estado mande na igreja? Não pode. Não pode, a gente precisa se levantar como voz profética, irmão. Então eu preciso lembrar de onde eu caí, eu preciso me posicionar. Eu preciso desejar me levantar. Eu preciso, na verdade, reconhecer que eu preciso mudar. Tudo isso você está anotando, correto? Então, alguns em Sardes. Então, se há alguns, ainda tem alguns dos poucos que não se contaminaram. Resultado, você não precisa excluir ninguém, mas você precisa se alinhar a alguém. A quem, pastor? A esses uns. Porque senão você vai sair da igreja, vai sair da célula. E tem 7.000 que não dobraram o joelho nem beijaram a mão de Baal. Então não vem com essa desculpa que todo mundo, peraí, todo mundo não. Fala para esse irmão do seu lado, todo mundo não. Me respeita, estou aqui. Há alguns, se você não quiser, eu sou. Deixa eu perguntar, onde estão esses alguns aqui, irmãos? Então deixa as pessoas frequentar a cela, deixe frequentar a igreja, porém, você não precisa excluir, mas também alinhe-se a esse alguns que você vê que tem vestes brancas. A Bíblia diz assim, Jesus falou, eu enviarei vocês como ovelha aos lobos. Está comigo aí não? Deus não faz acepção de pessoas, mas a atitude sim. Deus usa todos, irmãos? Não. Vinde a mim. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Repete comigo assim: amar
é a todos, mas o meu tempo é para poucos. Repete o que eu acabei de falar: amar a todos, tempo de dedicação para poucos. Porque há alguns, então não são todos enchardos que vai ter o teu tempo. Você vai andar com quem tem veste igual a tua. Você vai andar com quem tem propósito de crescimento igual ao seu. Você vai andar, espiritual anda com espiritual. A águia procura a águia. Você precisa ter esse discernimento. Amor é para todos, mas tempo é para poucos. Pão é para todos. Uau, pão é para todos. Sementes são para poucos. Todo mundo pode comer, mas quando você fala de semente, de multiplicação, você não vai ter linguagem. Dá semente na mão de quem tem fome, vai comer. Vai comer. Vai comer. A Bíblia diz: pão é o que tem fome, semente é o que semeia. Então tem gente que você vai saciar. Por exemplo, estou aqui dando pão para todo mundo. Mas irmão, semente do reino, tem que escolher com quem você vai falar. Porque se eu falar algumas sementes aqui, todo mundo vai comer e aí, onde é que a gente vai colher? Ou vamos colher o quê? Se todo mundo quer viver, na verdade, o agora, para já. Então pão é para todos. Repete: pão é para todos. Semente é para poucos. Quer ver? Vou perguntar aqui: quem quer pão, levanta a mão. Ótimo. Quem quer semente, levanta a mão. Vocês estão aí dando uma de espiritual, mas é isso mesmo, de verdade? Todo mundo levantou a mão para semente. Semente dá trabalho, demora. Você tem que plantar e esperar o tempo da colheita. Pão é para ontem, eu quero comer hoje. O que importa é meu dia de hoje. Ih, rapaz, deu ruim. Acessível para todos, disponível para poucos. Eu não atendo todo mundo, não é soberba. Estou atendendo todo mundo aqui. Agora eu preciso qualificar e infiltrar. Porque o que tem de gente roubando um tempo da gente. Sabe o que a Bíblia diz em Mateus 7,6? Não dê pérola aos porcos. Não é exclusividade. Tem muitos pastores, você pode pegar e vir as pessoas fazendo gabinete. Cara, mas para você parar para falar comigo, eu tenho que saber. Por que você quer falar? Porque você tem um líder de célula. Se ele não resolveu, por que o pastor não resolveu? Cara, senão eu estou ferrado, estou perdido. Não tem como. Então, acessível para todos, mas nem sempre disponível. Por que nem sempre disponível? Há muita idade, é muito cobrado. Sempre ocupado. E eu preciso vigiar, porque alguns tempinhos desse, algum tipo de pessoa pode roubar aquilo que é precioso. Então aprenda: dá pão em multidão, mas dá semente quando você se reunir com quem você entende que tem semente, que é do reino. Se você não fizer essas qualificações, não é exclusão. Não é exclusão, mas se você não fizer, você vai morrer. E é por isso que tem líder de célula que morre, tem pastor que morre, tem pai, chefe de família que morre, porque atende todo mundo, quer dar uma de bom. Qualifique, irmãos. Se Deus tem currículo, se uma pessoa diz, os requisitos de Deus, eu acredito que se não atender os requisitos de Deus, Deus não te atende. Então, se não se enquadra no requisito ministerial, vai atender para quê? Pérola aos porcos. Achou grosseiro demais isso aí? Por isso que eu estou há 11 anos vivo. Deus vai fazer um desafio com Gideão. Com quem? Gideão, dá um grito. Gideão está com 32 mil. Quantos? Gideão dá um grito: covardes, volte. No primeiro grito: covardes, volte. 22 mil voltaram atrás. Gideão, tem um desafio. Preciso levar guerreiros. Está muito inchado ainda. 10 mil que sobrou. Que isso, Senhor? Como é que eu vou ganhar a guerra com menos pessoas? Vai, Gideão. Então a gente precisa tirar o inchaço. Não é a quantidade que resolve o problema. Não é você estar com muita gente, é quem está com coração e alma com você. Logos, uau. Logos é para todos. Palavra, né? Logos é para todos. Mas a revelação é só para pouco. Jesus estava cercado de uma multidão, mas quando ele quis fazer a transfiguração, ele chamou os seus íntimos. Ele orava na frente de todo mundo, mas quando ele queria revelar a alma, ele encontrou 3. Então entende, tem palavra que vai ser universal, mas não adianta trazer muitos remas para a multidão toda, pérola aos porcos. E tem gente se cansando,
querendo investir em quem anda comendo semente. Não se canse. Sardes, não se canse. Fazer a obra de Deus não é cansativo, é exaustivo, porque você é ser humano, mas é o ponto de você adoecer, de você chutar o pau da barraca. Não, um líder não é para estar doente. Mais uma vez, Provérbios 10, 22, a bênção de Deus não traz tristeza, a bênção de Deus é sólida, não te acrescenta dor. Então cuidado, talvez você tenha morrido porque você tem permitido que as pessoas invadam uma linha aonde é para elas estarem. Você tem uma casa, você está levando todo mundo para dentro do quarto. Já te falei para vocês, tem gente que é no portão. Alguns mais chegados, já mediu alguma coisa, dá para sentar na sala, mas no quarto não. A Bíblia diz, quando você entrar no quarto, fecha a porta e chame Deus para lá, não amigo, não discípulo. Diga assim: no meu quarto, da minha intimidade, só quem entra é Deus. Dá um aplauso ao Senhor aí, por favor. Nutrindo a liderança da igreja. Não gaste energia onde você não vê conexão. Nós temos um livro de Timóteo. Você vê Paulo investindo em todos? Ele diz escaladamente: entreguei Alexandre e Demétrio na mão de Satanás. Agora Timóteo não. Meu filho amado, pega esse fino espiritual, gaste energia onde você vê conexão, onde você vê respeito, onde as pessoas te dêem resultado. Não derrame óleo, azeite aonde não tem a vasilha para reter. Está comigo aí não? Não abra a torneira se não houver pessoas sedentas para beber essa água. Eu quero pregar. Se não tem ninguém sedento, a Bíblia diz, Jesus enviou 70, 2 em 2, se as casas não receber, sacode a poeira, vaza desse lugar. E tem gente querendo insistir onde não tem abertura para entrar. Não tem abertura. Você precisa de uma abertura, irmãos. Vai alguém morrer no oceano, está naufragando, está afogado. Se a pessoa não der um grito dizendo socorro, ninguém vai tirá-la de lá. Primeiro o grito é teu, e o salva-vidas só vem quando você estende a mão. Está comigo aí, irmãos? Não dê algo valioso a alguém desinteressado. Mateus capítulo 7, verso 6. Não dê aos santos, não dê o que é santo aos cães, nem jogue pérola aos porcos. Digo eu, eu vejo muita gente morrer aqui, gastando energia onde não é chamado, investindo em quem não merece ser investido, acreditando em quem nem quer que acredite. Porque existe uma coisa, vem falando com vocês esse mês, fardo é seu, carga é nossa. Você não tem que levar o fardo de ninguém. Tem líder morrendo porque está levando fardo, está confundindo um fardo com carga. Carga é de equipe, fardo é pessoal. Então se a pessoa não faz o que ela tem que fazer, eu vou fazer por ela. Amarás o seu teu Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Tem gente chamando o próximo esquecendo de ti. Quantas vezes, irmãos, já largamos prato de comida para atender em nome do ministério e parecia que era um troféu para a gente. Não deixei a comida para vir aqui te atender. Quantas vezes viramos noite com casais, já demos atenção e cadê? Está com a gente? Se valorize, irmão. Se valorize, irmão, se acha. Sabe quem morre? Sardes, você. Não lance pérola aos porcos. Os porcos não entendem o teu valor, eles irão te pisotear, falar mal de você. Eles não sabem distinguir o que é pérola e o que é ração. Fica de pé no seu lugar, por favor. Bom, eu perguntei aquela hora, eu tenho 5 minutos aqui para que você faça a sua oração. Perguntei aquela hora. Quem está de pé? Mas se tem alguma área da tua vida que está mal, está caída, eu queria agora que você se recuperasse, porque o texto diz para a gente: olha,
Olha só o que o texto diz para a gente: o pouco que tem, ergue ele agora. Pastor, entrei mal, essas cartas do Apocalipse têm mexido comigo, e essa agora foi no meu íntimo. Se essa palavra falou com você, e você hoje quer jogar tudo que é lixo, joga no altar. Se você hoje quer se recuperar do que falaram, do que disseram, de um lado mal que você está,